finalmente, gente, falar sobre as últimas espécies de pessoas jurídicas, presente no artigo 44. Tá? Então, o inciso 4 fala das organizações religiosas, o inciso 5 dos partidos políticos e o inciso 6 das EIRELES. Tá? Então, Flávio Tartucci ele traz uma expressão interessante quando ele diz que os partidos políticos e as organizações religiosas seriam espécies de corporações sui generis. Então, o que seria sui generis aí? Uma corporação sui generis? Seria uma corporação especial, diferente, né, que não teria a mesma percepção das associações e das fundações, tá? Mas aí por quê? Porque a gente percebe que do ponto de vista legislativo, o artigo 44, né, o legislador ele deixou muito claro que estão em outros campos, tá? A associação, ela está em um campo, a sociedade está em outro campo, assim como as fundações. E, portanto, diferencia-se também das organizações religiosas e dos partidos políticos. Então, perceba que a lei dá um tratamento diferenciado, né? Coloca num inciso diferente tanto as organizações religiosas quanto os partidos políticos. Mas, apesar dessa diferenciação do ponto de vista legislativo, né, do ponto de vista legal, a gente percebe que a doutrina ainda é controvertida, a doutrina ainda diverge em relação a esse ponto, até porque muitas vezes a gente percebe as organizações religiosas e os partidos políticos recebendo tratamento, né, jurídico semelhante a uma associação. Tá? E é por isso que é controvertido. Lembrar o que diz o artigo 44, parágrafo 1º, né, quando o legislador coloca que é livre a criação, a organização, a estrutura interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Portanto, o poder público ele não pode se recusar, certo, a reconhecer o estabelecimento, a constituição regular de uma organização religiosa, certo? Isso é defeso, é proibido, tá? Os partidos políticos, por sua vez, eles são disciplinados por lei própria, né? Existe a Lei Federal 9096 de 1995, tá? E os partidos políticos, eles são mais aprofundadamente estudados dentro do direito eleitoral, certo? Então, para a gente, basta realmente conhecer a existência enquanto pessoa jurídica, saber que é uma pessoa jurídica, mas todo o seu tratamento, tá, do ponto de vista de funcionamento, de estrutura, de tratamento dos seus membros, tudo isso vai se dar dentro da percepção da Lei 9096 e é aprofundado pelo direito eleitoral. Tá? Quando a gente falou, né, que é controvertido na doutrina essa diferenciação que a lei coloca para as organizações religiosas e os partidos políticos, nós fazemos aqui referência a dois enunciados importantes do Conselho da Justiça Federal, de duas jornadas de direito civil que aconteceram, né? A primeira aqui a gente tem o enunciado 142, tá? Que diz o seguinte: enunciado 142 da Jornada de Direito Civil, coloca, os partidos políticos, os sindicatos e as associações religiosas possuem natureza associativa, aplicando-se-lhes o Código Civil. Então, perceba que esse enunciado, né, que ele tem uma natureza doutrinária, tá? Ele coloca a opinião desses doutrinadores que se reuniram dentro dessa jornada de direito civil para chegar à conclusão de que partidos políticos, sindicatos e as organizações religiosas, elas teriam uma natureza associativa. Então, o que eles querem dizer com isso? Uma natureza, né, que se assemelha à das associações. É por isso que a gente coloca que é controvertido, né? Entender que são pessoas jurídicas distintas, né? A lei está colocando que são distintas, mas os doutrinadores não apoiam, né? Não seguem, pelo menos o enunciado não é nesse sentido, tá? E o segundo enunciado é o enunciado 143, que ele diz: a liberdade de funcionamento das organizações religiosas não afasta o controle de legalidade e legitimidade constitucional de seu registro, nem a possibilidade de reexame pelo judiciário da compatibilidade de seus atos com a lei e com seus estatutos.
Então, perceber que a organização religiosa, apesar dela contar, né, com essa previsão do parágrafo 2º, ou melhor, do parágrafo 1º do artigo 44, de dizer que o poder público não pode negar, né, a constituição, o reconhecimento a uma organização religiosa, se de um lado a lei diz isso, do outro a doutrina coloca que as organizações religiosas elas podem ser perfeitamente, né, fiscalizadas, né, e observadas em sua execução no tocante aos seus propósitos pelo Poder Judiciário, tá? E no formato que é adotado no seu estatuto. Então, elas não têm essa autonomia, né? Elas não estão livres, né, para executar suas atividades da maneira que bem entendem. Não, essas atividades, né, elas podem ser perfeitamente reexaminadas, tá, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, desde que se verifique, né, qualquer tipo de suspeita de irregularidade. Portanto, o enunciado ele vem a complementar o que diz o parágrafo 1º do artigo 44. O entendimento da doutrina de que se por um lado o poder público não pode negar reconhecimento, por outro, também poderá fiscalizar a atuação das organizações religiosas, certo? E por último, gente, falar das empresas individuais de responsabilidade limitada, as chamadas EIRELIs, tá? Então, começar logo falando, já que a gente está nessa toada dos enunciados, tá? O enunciado 468 da Jornada do Direito Civil, a 5ª Jornada do Direito Civil, que diz o seguinte: a empresa individual de responsabilidade limitada só poderá ser constituída por pessoa natural, tá? Então, não se pode constituir EIRELI por pessoa jurídica, né? Até porque a EIRELI já é uma pessoa jurídica. Então, a empresa individual de responsabilidade limitada é constituída por uma pessoa natural, tá? E o enunciado vem nesse sentido. E segundo, né, entender que as EIRELIs elas não são sociedades, tá? Elas são um novo ente jurídico, uma nova pessoa jurídica, embora elas tenham uma natureza que é empresarial. É por isso que as EIRELIs elas são estudadas, tá? Dentro do direito empresarial. O direito civil, na verdade, ele só vem a batizar, a dizer a natureza jurídica da EIRELI, na hora em que reconhece que ela é uma pessoa jurídica, tá? Mas o tratamento, a disciplina, todo o trâmite de organização, funcionamento, fiscalização, tudo isso se opera pelo direito empresarial, artigo 980-A do Código Civil, tá? Então, não é o direito civil que irá fiscalizar, que irá atuar, que irá entender como funcionam as EIRELIs, mas sim o direito empresarial, certo? Então, a ideia da criação das EIRELIs é uma ideia interessante porque ela veio num sentido desburocratizador, né? Ela veio na ideia de permitir que uma empresa seja constituída, tá, de uma maneira mais fácil, de uma maneira menos burocrática, né, de uma maneira mais célere, e por isso as EIRELIs, né, elas foram constituídas, tá? O Flávio Tartucci, ele nos diz que o tratamento como sociedade limitada, né, porque a EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, né, então o tratamento como sociedade limitada só se refere aos seus efeitos e não à sua estrutura. Porque a gente vai ver que a sociedade limitada ela tem um formato de estrutura diferente, normalmente é composta por 2 ou mais pessoas, né? Então não é nesse sentido que ele está falando, ele está falando em relação aos seus efeitos, a ideia da responsabilidade limitada pela atuação da EIRELI, que aí é uma noção que é muito mais e muito melhor aprofundada pelo direito empresarial, certo, gente?